Boa noite a todos os nossos telespectadores de Goiânia e Goiás. Depois dessa novela que vai ser sensacional, viu o primeiro capítulo, hein? Eternamente Apaixonados. Não percam o capítulo de amanhã. As novelas no SBT começam 15:05, nesta nova fase da nossa grade. E o Tá Na Hora já está no ar. Ah, por falar em entretenimento, que são as novelas, não se esqueça, hein? Daqui a pouquinho tem as notícias quentíssimas do meio artístico brasileiro para vocês. Um abraço a todos, aniversariantes do dia. Parabéns. E vamos começar ao vivo com reportagem ao vivo. Você quer saber? Tudo acontece aqui em nosso programa e você fica sabendo em absoluta primeira mão. Lembrando que o Tá Na Hora não escolhe notícias, o Tá Na Hora escolhe te informar. E já chamo aqui o nosso repórter Elias Júnior, que vai falar ao vivo de um caso de violência. Um homem foi preso acusado de 2 tentativas de homicídio. Elias, tá na ponta da nossa imagem. Como é que tá? Explica tudo pra gente. Boa noite. Muito boa noite para você, Sandy Júnior, toda a audiência do nosso Tá Na Hora. 2 tentativas de homicídio registradas na região de Itumbiara. A primeira no povoado de Sarandi. Um homem foi vítima de golpes de podão, Sandy. Ficou gravemente ferido, foi enviado para uma unidade hospitalar. E o pior aconteceu também depois. Na sequência, o mesmo autor teria se dirigido para o município, na região urbana da cidade de Itumbiara, e em um bar teria desferido golpes de faca contra um outro homem, ou seja, 2 tentativas de homicídio. A polícia militar foi acionada, as equipes entraram aí num trabalho de diligência. A CPE localizou o suspeito em um hotel no centro da cidade. Ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia. De acordo com informações que nós recebemos, vai responder a 2 tentativas de homicídio. Em relação às vítimas que foram atingidas no primeiro caso, lá em Sarandi, por golpes de podão, e no segundo caso, num bar em Itumbiara, os 2 estão se recuperando, graças a Deus. Primeiro caso, golpes de podão. Segundo caso, golpes de faca. Ou seja, 2 ataques violentíssimos. Mas, graças a Deus, as vítimas estão se recuperando, Sandes. Que notícia boa, Elias. Muito obrigado. Ainda bem que as vítimas estão se recuperando, mas no programa de hoje você vai conferir também. PM frustra homicídio entre moradores de rua, operação sem limites. Queimaduras disparam no São João. Médico explica como prevenir. Fiscais multam o uso irregular de vagas para idosos nos estacionamentos. Bar em Trindade ignora horário, gera confusão e é fechado. Tudo isso no nosso Tá Na Hora Goiás, que já está no ar. E vamos em frente com o programa. Atenção, você que não respeita as placas de grávida, de cadeirante, de idoso, de autista, preste atenção nessa matéria, hein? A Secretaria de Engenharia de Trânsito colocou fiscais nas ruas de Goiânia. Quem parar em vaga de idoso ou PCD, sem o cartão, aquilo que você coloca no vidro, bem na frente do seu carro, vai levar multa altíssima. Vamos entender melhor o que vai acontecer na reportagem de Wendel Pasquetto. Pela 2ª semana seguida, a ação educativa da Secretaria de Engenharia de Trânsito ocorre no Jardim América. Na manhã de hoje, equipes orientavam motoristas em frente a uma clínica na rua C-139 sobre os direitos de idosos e pessoas com deficiência. Trazendo para as pessoas a importância de respeitar essas vagas. São vagas para pessoas que têm a sua locomoção reduzida, a gente tem que ter um tratamento diferenciado para que elas consigam ter acesso aos locais de grande movimentação. Mesmo com a sinalização clara, muitos motoristas insistem em ocupar as vagas especiais. A infração é grave, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, com multa e pontos na carteira. De janeiro a maio do ano passado, foram registradas 1.956 autuações desse tipo. No mesmo período deste ano, o número subiu para 3.000. Tivemos um aumento, né? A gente está fiscalizando, a gente está trabalhando, indo nos estabelecimentos, e a gente percebeu que
as pessoas insistem em desrespeitar, uma vez que aumentou muito, né, a quantidade de autos, e a gente vai continuar com o trabalho de educativo e de fiscalização para ver se a gente consegue conscientizar o motorista goiano a entender que essa vaga ela é para as pessoas que precisam delas. Só pode estacionar em vagas reservadas quem exibe no painel o cartão de identificação, fornecido gratuitamente a pessoas com deficiência ou com mais de 60 anos. Você tem diversas situações em que o cartão do PCD alcança lactante, pessoas com espectro autista, pessoas com obesidade mórbida. Isso ela tem que procurar um médico, ele vai dar um laudo, né, certificando que essa pessoa ela tem o direito de utilizar o cartão. Ela pode procurar o atendente fácil da prefeitura ou até a nossa secretaria e solicitar o cartão. A partir da semana que vem a fiscalização vai acontecer e nos pontos que a gente for implantando novas vagas, nos locais que já existem vagas, a gente vai fazer um trabalho educativo também e pedir para que a população entenda a importância de a gente respeitar essas vagas. Aos 68 anos, seu Valdez aprova a iniciativa, mas pede ampliação do número de vagas para idosos e pessoas com deficiência. Não tem vaga, irmão. Nós temos aqui milhões de carros aqui dentro de Goiânia, está crescendo e ele não tem vaga para o tanto de veículo que tem. A única coisa que nós sabemos fazer aqui é pagar multas e mais multa, porque não tem estacionamento. Opa, estamos de volta. E em Trindade, olha só o que aconteceu em Trindade, madrugada tensa. Um bar lotado se recusou a fechar no horário legal e acabou cercado pela polícia militar. Resultado, uma confusão danada, muitas irregularidades e a casa foi interditada. Veja agora todos os detalhes desta notícia na reportagem de Magna Santos. Passava das 3 da manhã quando a fiscalização chegou a um bar no Residencial Solar, em Baúba, em Trindade. Pela lei, os estabelecimentos devem encerrar as atividades até às 3 da manhã. Mas o local seguia funcionando normalmente, com mais de 200 pessoas, música ao vivo, venda de bebida alcoólica e som alto. Diante da resistência do estabelecimento em fechar as portas, a Polícia Militar foi chamada para apoiar a ação de fiscalização da Prefeitura. Na chegada das equipes, mais irregularidades foram flagradas. Veículos estacionados de forma irregular, até na contramão, e o consumo de bebida na rua, o que também é proibido. A responsável pelo bar foi orientada a encerrar imediatamente o funcionamento, mas se recusou, dizendo que só obedeceria com ordem judicial. A situação gerou tensão entre os agentes frequentadores e outras pessoas que estavam no local. Apesar da resistência, a operação foi concluída sem confronto físico e um relatório com todas as infrações será encaminhado ao Ministério Público e à Vara de Execuções Fiscais. Vale lembrar que a lei é clara e precisa ser cumprida. Festas em bares têm horário para acabar. E segurança para todos começa pelo respeito às regras. Então as regras têm que ser obedecidas. Morador de rua com extensa ficha criminal, e é grande, hein? Pulou de telhado em telhado para fugir da polícia, mas terminou preso, algemado. Acompanhe a perseguição na reportagem de Sheila Araújo. Era fim de tarde quando as equipes da Polícia Militar encontraram o suspeito, um velho conhecido da polícia, perambulando pelo setor central. Na abordagem, ele resolveu fugir pelo alto das residências. A fuga durou um pouco mais de 2 minutos e o cerco foi fechado rapidamente. Sem rota de escape, o homem se rendeu. A equipe já conhecia o indivíduo e a ficha dele impressiona. Furtos, roubos, tráfico de drogas, e dessa vez ele foi levado para a central de flagrantes, onde permanece à disposição da justiça. A Polícia Militar reforça que a população pode contribuir denunciando atividades suspeitas pelo 190 ou Disque Denúncia 181. Parabéns à polícia pela ação rápida e fica alerta. Se você perceber algo estranho perto da sua casa, onde você estiver, ligue para o 190. A sua ligação pode realmente fazer a diferença. Aqui, ó, hoje foi um dia de vitória para a saúde do nosso estado. O Complexo Oncológico de Referência, o CORA, recebeu os primeiros pacientes e inaugura uma nova fase no tratamento do câncer pelo SUS.
Vamos conferir os detalhes com Sheila Araújo. Depois de 2 anos de obras e 200 milhões em investimentos, o Cora abriu as portas em Goiânia. É o primeiro hospital público do estado totalmente dedicado à oncologia. Nesta primeira etapa, 12 crianças iniciaram consultas e exames. Até junho, a previsão é ampliar os atendimentos para adultos, totalizando 148 leitos entre internação, UTI e hospital dia. Venho acompanhando essa obra desde o início. Então, chegar aqui no dia de hoje, ver tudo já plenamente em funcionamento, nos deixa muito realizados e satisfeitos. Como já foi dito aí pelo governador na entrevista, coisas que não existem em hospital privado e que tem aqui a ressonância integrada com o centro cirúrgico, a área de transplante com filtro 300% a mais do que um filtro normal, com suítes para os pais integradas com os filhos, né, que estão em tratamento. Então é algo que nos deixa muito felizes e que demonstra aí a qualidade das obras, o comprometimento, o espírito público do nosso governo, do governador Ronaldo Caiado e de tudo aquilo que é feito sob a liderança aí do nosso governo. Para quem hoje precisa viajar a outros estados, o Cora passa a ser sinônimo de esperança pertinho de casa. Parabéns, governador Ronaldo Caiado. Goiânia estava precisando. É um hospital de referência não só para Goiás e para o Brasil, é para toda a América Latina. A segunda edição do Arraiá da FAC Unicampus encheu a Arena Multiplace. Eu tive lá, hein? Alegria, solidariedade, barracas caprichadas, quadrilha, DJ, dupla sertaneja. Quem vai fazer o resumo da ópera dessa festa maravilhosa é o repórter Guilherme Martins. Junho chegou e com ele a temporada de bandeirinhas, comidas típicas e muita festança. E para entrar no clima, como manda a tradição, a FAC Unicampus realizou a segunda edição do Arraiá da instituição. Uma festa literalmente de tirar o chapéu. Este ano a estrutura foi ainda maior. Mais espaço, mais barracas, mais conforto e muito mais gente. No ano passado, nós fechamos a rua da faculdade e nós vimos que não dava mais para ser lá. Então nós procuramos um espaço bem maior, com mais conforto, para dar maior qualidade ao evento da FAC Unicampus. A entrada já mostrava o sucesso da festa. Centenas de pessoas passaram pelo evento. Mais uma vez, teve o apoio da TV Serra Dourada e da Rádio 99,5 FM. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui com todos e agradeço a participação da SBT nessa parceria, que para nós é muito importante e vem só acrescentar e agregar para nós. Os alunos, claro, aproveitaram para registrar cada momento. Já estive na primeira, na segunda, para mim hoje superou anteriormente, para mim tá maravilhoso. Meliene e Ana vieram pela primeira vez e capricharam no look. Eu tô impactada porque é a primeira vez que eu venho e eu tô amando tudo. Arrasou em cada detalhe. Minha primeira vez e eu me surpreendi. Divaram muito. Foi lacrou. E teve música boa sim. Quem abriu a pista foi o DJ Boom e colocou todo mundo pra dançar. Na sequência, quem subiu ao palco foi a dupla Vitor e Luan. Além do DJ Breno Paixão, muito eletropunk. E no meio da multidão teve até participação especial. O pai que veio só acompanhar a filha, mas usou a cena na pista de dança. Eu não vou nem perguntar se o senhor tá gostando do Arraiá, porque tá muito claro, mano. Tá maravilha! Uma delícia! Minha filha, tô acompanhando minha filha. Eu tô amando essa edição, tô amando o trabalho deles. Você veio acompanhado com a galera, caprichou no look pra daqui hoje. Sim, tá o máximo, muito incrível. Tá gostando da edição desse ano também? Demais, muito. Melhor coisa. Com a família inteira dá pra curtir. A dança tá
para ter uma noção real sobre o sucesso do Arraiá. Mesmo o espaço mais amplo e arejado, o espaço está completamente tomado. São centenas de pessoas circulando em várias barraquinhas espalhadas. É um evento que já entrou para o calendário da instituição. Em razão da experiência do ano passado, que a gente tinha uma expectativa, ela foi totalmente superada. Nós entendemos que precisávamos de um ambiente muito mais amplo, novas atrações, maior diversidade de comida, e olha, o resultado é esse. Povo bonito, animado, a festa está muito legal. Perdeu quem não veio. Com estrutura reforçada, atrações variadas e muita animação, o Arraiá Parque Unicampus já se firmou como um dos eventos mais aguardados. E se depender da empolgação de quem veio, a edição de 2026 promete ser ainda melhor. Ano passado foi um sucesso, esse ano tá bombástico. Quem não veio perdeu, e ano que vem estarei aqui de novo. Eu estava lá, estava muito animado. Fui até jurado da quadrilha. Bom, daqui a pouquinho tem as notícias quentíssimas do meio artístico brasileiro em Chiques e Famosos. Eu fui lá Corujá. Tem entrevista com Hugo e Guilherme. Aguardem. Tem fofoca da Simone Mendes, do Henrique, da dupla Henrique e Juliano. Tem muita coisa. Tem Gustavo Lima, tem Patrícia Bravanel, tem muitas fofocas no programa de hoje. E no quadro de solidariedade vamos tentar realizar o sonho da Giovana Silva Moura. O que é que ela quer ganhar? Vamos saber daqui a pouquinho no quadro de solidariedade. Eu preciso de você, porque agora tem inteligência emocional. Diagnóstico de ansiedade, depressão, crises de autoestima. Como o jovem pode encarar tudo isso e mesmo assim fortalecer a sua inteligência emocional? Está chegando, já está aqui, a nossa querida amiga e psicóloga, doutora Adriana Sodré. Boa noite, Adriana. Boa noite, Sandy. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, pessoal de casa. Para os jovens que têm poucas informações, tudo que a gente tem medo domina a gente. E o jovem que está com pouca informação, ele acaba sentindo medo daquilo que ele está sentindo. É sempre importante você pensar que um transtorno é como se fosse uma limitação. Pode ser uma limitação de aprendizado, pode ser uma limitação, às vezes, de relacionamento. Um transtorno, ele pode te ajudar, na verdade, a você criar estratégias para isso. Por exemplo, vamos pensar numa ansiedade, né? Você está com crise de ansiedade, como que você pode lidar com isso? E aí a gente vai pensar em quais são os gatilhos, quais são as estratégias que você pode estar passando ali, vivendo, para poder lidar melhor com aquela situação, né? Então, por exemplo, dentro de casa é bom ter acolhimento, é bom ter apoio da família, né? Entendeu? Tem que ter apoio da família, tem que ter tudo isso que você falou. Exatamente, Sandes. E aí, com a família, é muito importante nesse momento para apoiar os jovens e eles entenderem que ele não é aquele diagnóstico. Aquilo ali é só um momento dele, sem contar que faz com que eles se tornem pessoas mais empáticas, faz com que eles se tornem pessoas melhores quando crescer. Eu quero agradecer a sua participação e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Vida que segue, programa também, daqui a pouquinho tem as fofocas do meio artístico brasileiro, tem entrevista com Hugo e Guilherme, não percam. Atenção, hein? Vamos falar agora sobre um acidente. Ou incidente. Uma aeronave foi atingida por um urubu aqui em Goiânia. O nosso repórter Guilherme Martins está ao vivo para trazer todos os detalhes. Boa noite, Guilherme. Pois é, Sandes, muito boa noite para você, uma ótima noite também a todos que acompanham o Tá Na Hora Goiás. Foi uma situação que causou bastante medo, viu? Turbulência, muito medo no céu aqui de Goiânia. Essa situação aconteceu nesse voo que saiu lá do aeroporto de Guarulhos, né, em São Paulo, e tinha como destino final o aeroporto Santa Genoveva aqui em Goiânia. Durante a tentativa de pouso, um urubu acabou batendo nessa aeronave, nesse avião. O impacto foi tão forte que o piloto teve que arremeter, mas felizmente o pouso foi concluído com segurança. O aeroporto de Goiânia confirmou a colisão com a ave, né? Disse também que o pouso aconteceu dentro do protocolo de segurança sem impactar as outras operações
Mas essa não é a única situação que aconteceu aqui em Goiânia, né, Santos? Eu relembro alguns casos que aconteceram em 2023. Um avião com destino a Congonhas, em São Paulo, também se chocou com um pássaro e teve que voltar ao aeroporto de Goiânia. No voo estavam ali alguns músicos da banda do cantor Roberto Carlos. Esse voo precisou ser cancelado, mas felizmente também ninguém ficou ferido. Já em 2017, gente, um avião da Latam também colidiu com um pássaro durante uma decolagem aqui em Goiânia. O piloto abortou o procedimento, também ninguém ficou ferido e todos os passageiros foram reacomodados. Na época, a Latam disse, né, que abortar a decolagem é um procedimento comum para esse tipo de situação. Pode ser, né, Sandes, uma situação comum, muito normal para a companhia aérea, para os pilotos principalmente, que são muito bem preparados, mas não deixa de ser uma situação assustadora para os passageiros, né? Eu volto com você. Exatamente, Guilherme. Tem um procedimento chamado arremeter. O avião vai, quando você acha que ele vai aterrissar, ele sobe. Eu já passei por esse procedimento umas 3 vezes e é de bater o coração forte, viu, Guilherme? Não queira passar, porque eu já passei 3 vezes, hein? Obrigado mais uma vez e até amanhã. Foi de encher o coração, Serra Dourada lotado, do dia 6 ao dia 8 de junho, no primeiro Arraiá do Bem. Quem traz todos os detalhes para a gente é Sheila Araújo. Mais de 100 mil pessoas passaram pelo estádio Serra Dourada em Goiânia entre sexta-feira e domingo, na primeira edição do Arraiá do Bem. O público lotou as arquibancadas de um festival que uniu solidariedade, cultura popular e grandes shows de artistas que comandaram a programação durante os 3 dias. E para fechar com chave de ouro, ainda teve a participação surpresa do embaixador Gustavo Lima, que agradeceu Goiás por acolher tanto seu talento. Quero mandar um beijo, rapaz, aqui para todo esse público aqui do estado de Goiás. Já sabiam que você estava aqui através dela. Pensa, Vini, um estado maravilhoso, um público maravilhoso, um povo bondoso, do coração, do tamanho do mundo. Eu cheguei aqui nessa cidade em 2006 e desde quando eu cheguei aqui, minha vida mudou. Foram pessoas que acolheram a minha arte, foram pessoas que acolheram a minha vontade de cantar, a minha vontade de fazer o negócio dar certo. Então, assim, tudo que eu sou mineiro de sangue, né, mas goiano de coração. Já vai fazer mais de 20 anos que eu vivo nessa terra e não trocarei isso aqui por lugar nenhum. E quem passou por lá, o ambiente foi de pura festa junina. Quadrilhas, comidas típicas, tudo em uma verdadeira cidade junina. A entrada foi só 1 quilo de alimento não perecível destinado a famílias em situação de vulnerabilidade. Entre as autoridades presentes estavam o governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama Gracinha Caiado e o vice-governador Daniel Vilela, que acompanharam toda a programação. O Arraiá do Bem já se consolida no calendário cultural e social goiano como o maior festival junino solidário do Brasil. É isso aí. E o Arraiá do Bem teve lá a Jussara Ávila. E a Jussara começou com a entrevista que vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas antes, boa noite, Jussara. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Então você foi na sexta-feira, que foi no primeiro dia. E de cara você conversou com quem? Pois é, foi realizada nessa sexta-feira e até domingo, gente, a primeira edição do Arraiá do Bem, que levou mais de 100 mil pessoas no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Grandes nomes da música animaram o público, como Hugo Guilherme, Leonardo, Tarcísio do Acordeon, João Bosco e Vinícius e Xande Avião. O encerramento teve o destaque, a participação surpresa do cantor Gustavo Lima, que fechou com chave de ouro os 3 dias do maior festival junino solidário do Brasil. E é claro que fomos conferir de pertinho e bater um papo com o Hugo e Guilherme. Arraiá do Bem, uma festa linda, noite agitada. Nesse exato momento, calcinha preta no palco, mas ainda teremos Grelo, Hugo e Guilherme e Valéria Barros. Muita comida gostosa, bebida boa e gente se divertindo. Bora conferir comigo? Hugo e Guilherme já está aqui, conta pra gente um pouquinho desse show incrível que vocês acabaram de fazer. Cara, maravilhoso, esse evento, o governador nos convidou para participar desse evento maravilhoso, que é, né, uma ajuda, é do bem, como se diz, né, um arraiá. Então, pode ter certeza que foi mais um dia memorável na nossa vida, na nossa carreira. Tá chegando aqui agora, na paz. Foi massa pra caramba o show. Massa demais, cara, iniciativa incrível, um arraiá incrível, né, uma festa incrível, tá louco.
primeira vez de muitas, se Deus quiser, aqui nesse arraiá, né? Posso perguntar então só, qual a comida típica de festa junina que vocês amam e aquela que vocês passam longe? Posso falar que eu comi hoje? Comi um curau e uma pamonha. Eu sou doente de pamonha. pamonha. Tô levando outra pamonha que a gente tá indo pra São Luís, Montes Belo, que tem outro show hoje, pra voltar comendo outra pamonha. Eu pamonha, mas a minha mulher falou que tem pinhão, mas eu não quero pinhão, só comi uma vez, não gostei muito não, achei meio... Eu não sei nem o que é também, então tô passando longe. Uma pamonha também. com giló de sal, linguiça, eu vou nela toda hora. Esse é o Guilherme pra vocês da TV Serra Dourada. Obrigada, meninos. Obrigado, valeu demais. Tchau, tchau. Bom papo com o Guilherme, adorar a festa. Qual a sua comida preferida típica, Sandes? Pamonha. Dos meninos também. Agora, milho cozido. Milho cozido com a manteiguinha. Exatamente. Não. Os meninos gostam da pamonha e passam longe de pinhão. Agora, pinhão também não é muito bom, não. Não. Agora, ela não teve no Arraiá, mas tem a fofoca da Simone Mendes? Pois é, Simone Mendes usou as redes sociais aí para mostrar que recebe muito carinho de forma em presentes aí nos shows. A cantora se divertiu ao contar, a gente ganhou um item ainda mais inusitado, né? Para completar o acervo, uma calçola de galinha, olha só. Ó, presta atenção. Tem um presente que faltou eu mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar. Esse presente, rapaz. Ei, Cacá! Você quer a galinha número 1, a galinha número 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. A 10 é a última, Cacá. Olha quantas galinhas. Chama na canhota. A cantora de você vai sensualizar ao vivo a caçola de galinha. Ela não contou quem deu. Foi uma fã que deu, uma calçola de galinha. Ela já estava ali sensualizando, segundo ela, para o maridão, para o Cacá. Já pensou, Cacá? Uma calçola daquela, Sandy? De galinha? De galinha. Será que estavam chamando ela de galinha? Ela não percebeu? Mas acho que... Como foi de fã, ela recebeu de coração. Com certeza. E, por falar em gente famosa, em dupla famosa... O que aconteceu com o Henrique da dupla com o Juliano? Um baita susto. O cantor sertanejo Henrique da dupla com o irmão Juliano, por pouco não foi atingido aí por um jato, gente, uma máquina de efeitos especiais, enquanto se apresentava em um show em Santa Catarina. E a reação do artista, claro, foi registrada por um fã que filmava ali perto do palco e viralizou, olha só. É de assustar mesmo, né? Não passou de um susto, ele está bem, porém vem acontecendo muitos acidentes com efeitos especiais. Esse final de semana também teve um cantor que não é tão famoso, tão conhecido, porém pegou fogo, chegou a pegar fogo no rosto, no cabelo, no chapéu. Então esses efeitos especiais vêm dando bastante susto e causando acidentes também nos palcos. Tá certo. Então, Jussara, vamos ficando por aqui. Ok. Amanhã Até você amanhã. volta. Combinado. Eu falei do Gustavo Lima também. Temos o Gustavo Lima. Passou aí a fala do Gustavo Lima. Vamos para a Patrícia Bravanel, porque o Gustavo Lima já foi mostrado, né? Qual é a última de hoje da Patrícia Bravanel? Eita, que ela passou aí, gente, neste domingo no programa Silvio Santos. O que acontece, gente? Uma experiência terrível, mas que acabou dando certo também, porque ela contou um momento tenso, de grande coragem na parte da filha ali, do saudoso comunicador. Um quadro, gente, show de calouros, uma seleção ali de talentos, foi avaliado pelos jurados. E o destaque foi um número com facas. É isso mesmo. E a Patrícia ali, ó, se dispôs a ser alvo e, é claro, a não ser esfaqueada. Olha só. Não. Calma. Calma! Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus! Ai! Xaropinho, só quero você algo a declarar. Patrícia tem que jogar flores em você, não é vaca, Patrícia!
Xarope! Ai, xaropinho! Eu não teria coragem. Nem eu. Já pensou você ficar ali? Erra. Já pensou se erra e vem no meio do peito? Cora e da testa, no rosto. Nossa Senhora, não, Deus me livre. Corajosa. A Patrícia foi corajosa. E foi real, tá? Aquilo ali são cenas Claro. reais que ela se dispôs a fazer. Corajosíssima. Doida. Até amanhã. Até amanhã. Bom, cadê a moça? Chama lá, Jussara. Programa ao vivo é assim mesmo. A moça do nosso quadro Eu Preciso de Você. Lembrando que já tem mais notícias. Notícias com Sheila Araújo, notícias policiais. Teremos muitas e muitas atrações ainda no programa de hoje. Agora vamos com o nosso quadro de solidariedade, Eu Preciso de Você. Sandy Júnior, amigo da gente. Eu sou a Giovana Silva. Eu escrevo para fazer um pedido muito especial. Eu tenho 21 anos, sou solteira, tenho uma filha de 7 meses e não tenho emprego. Não tenho emprego fixo. Mas eu faço em casa bolo de pote, trufas, para me vender e ter uma renda extra. Eu publico o que eu faço nas minhas redes sociais. E estou escrevendo para fazer um pedido muito especial. Vamos saber porque ela está aqui. Giovana Silva, como é que tá? Boa noite. Boa noite, Sandy. Tudo bem? Tudo. Mas tô sabendo que você faz bolo de pote, que você faz trutas, que você faz brigadeiro. Se você faz tudo isso, o que você quer pedir? Hoje eu tô aqui na esperança de ganhar o kit confeiteiro. Ah, o kit confeiteiro é nada mais, nada menos do que a matéria-prima para você continuar fazendo tudo isso que nós estamos mostrando aí e vender, não é? Isso. Então você é boa para fazer doce? Demais. O seu bolo de pote é gostoso? Demais. Como é que é o nome? É trufas? Como é que é o nome? Trufas. Trufas, com T, trufas. Isso. Trufas é feita de quê? É um bombom recheado. É um bombom recheado. Então você quer ganhar matéria-prima para fazer mais, porque você está sem grana para comprar. Isso. Então vamos saber agora, hein? Atenção, produção. Ela ganhou ou não ganhou? Um presentão de embalagens Fortaleza e quem vai falar de lá é o Nilson Omar. Fala, Sandy Júnior! Toda a equipe do programa Tá Na Hora Goiás e a audiência qualitativa desse programa. Santos, vocês entraram em contato conosco para atender o pedido da Giovana Silva Moura e ela foi contemplada pela Embalagem Fortaleza com o kit confeiteiro completo. 2 cursos se ela quiser fazer agora já com temas que é para festa junina, é quentão, é pamonha, é maçã do amor. Os cursos são aqui na Embalagem Fortaleza, no endereço que vocês estão vendo aí, galera. E nós estamos aqui aproveitando para falar também, linha completa de festa junina. Temos tudo, olha aí que maravilha. Tudo que você precisa festa junina. Inclusive os paçocão, pé de moleque, bebida, quentão, temos tudo aqui. Vem na Embalagem Fortaleza comprar. Tá aí, o endereço está aqui, hein? E você está vendo que você ganhou ainda mais 2 cursos, aprender a fazer maçã do amor e outras coisas mais. Certinho, Santos, muito obrigado, só tenho a agradecer. Tá feliz? Demais. Então, se você está feliz, eu tenho a dizer que, graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade, Eu Preciso de Você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Obrigado, um abraço e saúde é o que interessa. Boa noite, Sandys. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente semana aí para todos vocês. Eu já estou aqui no nosso quadro Saúde é o que Interessa e durante toda essa semana a gente vai entrevistar a doutora Camila Almeida. Ela que é farmacêutica. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Lise. Boa noite, Sandys. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a farmácia de manipulação, a farmácia magistral e o papel do farmacêutico aqui dentro da farmácia de manipulação. E qual é o papel do farmacêutico? Bom, o papel do farmacêutico, na verdade, o farmacêutico tem várias funções dentro da farmácia de manipulação.
Eu falo que o farmacêutico é o principal responsável, né, o que tem papel crucial dentro da farmácia. Então, o farmacêutico ele é responsável por padronizar todos os processos dentro da farmácia de manipulação, por manter a equipe bem treinada, por se atualizar e trazer novidades do mercado, novos veículos, novos ativos, nova tecnologia, novos equipamentos. Então, o farmacêutico tem papel crucial dentro da farmácia, também na parte da regulamentação, estar sempre atualizado quanto à regulamentação da Anvisa, para que seja atendido 100% a legislação dentro da farmácia. E como o farmacêutico ele pode contribuir nos manipulados de qualidade? Bom, o farmacêutico ele é essencial, é o responsável, inclusive, pelo laboratório de controle de qualidade dentro da farmácia. Então, ele é responsável por fazer todos os testes que garantem que a qualidade do medicamento seja 100%, desde a qualidade dos insumos que são comprados até o produto final. Então, o farmacêutico ele é responsável por garantir a qualidade dos fornecedores, lembrando que todos os fornecedores da farmácia de manipulação são auditados e são qualificados. Então, o fornecedor da farmácia de manipulação tem papel crucial e é o farmacêutico que é o responsável por manter isso dentro da farmácia. Muito obrigada. Santos, é com você. Até amanhã. Até amanhã, Lise. Agora vamos para um rapidíssimo intervalo comercial. Eu volto já. Nossos comerciais, por favor. Estamos de volta, 19h09. Você sabe que fogueira, pipoca e quadrilha são a cara do nosso São João. Mas o calor da festa pode virar dor de cabeça. Nesta época, os hospitais registram um salto nos atendimentos por queimaduras. A diversão é boa, mas tem gente que vai terminar no hospital, no pronto-socorro, e tudo tem que ter muito cuidado. Quem vai explicar direitinho nessa matéria para todos nós é o nosso repórter Almi Costa. O mês de junho é marcado pelas tradicionais festas juninas que são regadas por muitas comidas, dança de quadrilha, fogueiras e fogos de artifício, líquidos quentes como óleo de soja e água fervente para preparar as gostosuras gastronômicas desse tipo de evento. É aí que mora o perigo para quem não toma cuidado com fogo e produtos em altas temperaturas, que podem provocar queimaduras. Recentemente, em Anápolis, 3 jovens passaram por um susto danado durante a explosão de uma fogueira para espantar o frio. Apesar do susto, ninguém se feriu. Segundo este médico cirurgião plástico da unidade de queimados do Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Lage de Siqueira, as festas juninas estão entre as principais causas do aumento de queimaduras nessa época do ano. O primeiro deles são as festas juninas, então a gente tem o aumento dos acidentes com fogos de artifício, com as fogueiras, com líquidos quentes, né, relacionados com as festas. Um segundo fator seria já o início das férias, então aumenta os casos pediátricos, né, envolvendo as crianças. E um terceiro fator de aumento de incidência que a gente vê nessa época do ano é o tempo seco, né, e muito quente, o que acaba às vezes propiciando o aumento da incidência aí dos incêndios florestais. Quase sempre as queimaduras são graves e na maioria dos casos as vítimas precisam de internação e de cirurgias reparadoras. Os casos que chegam aqui para nós, regra geral, são casos que há necessidade de internação. E aí a gente sempre divide o paciente em 2 períodos, vamos dizer assim, né? O primeiro período seria aquela fase aguda, né, que há necessidade de intervenção, e em muitos dos casos esses pacientes têm a necessidade de fazer uma segunda intervenção cirúrgica eletiva para tratar as sequelas. Em todos os casos de queimadura, seja em festas juninas ou não, as pessoas devem adotar medidas recomendadas para esse tipo de acidente e sempre recorrer a um serviço de tratamento especializado de queimados, como aqui no UGOL. Quem for fazer essa primeira abordagem, regra geral, um familiar, né, algum conhecido, lavar a região com água corrente em temperatura ambiente, cobrir essa região, essa lesão ali com um pano limpo ou uma toalha limpa e pegar esse paciente e encaminhar aqui para o nosso serviço, aqui para o UGOL. Não fazer nada além disso? Nada além disso, tá? Água corrente, cobrir essa lesão e trazer aqui para o hospital. E o UGOL tem registrado um aumento no número de queimados desde o início do ano. Nos primeiros 4 meses de 2025, o aumento foi de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. A estatística pode aumentar com os acidentes nas festas juninas.
O Carlos Daniel é um exemplo de quem sabe o sofrimento que é enfrentar o doloroso e demorado tratamento de uma queimadura. Ele sofreu um acidente ao bater a moto que pilotava num tamanduá e desmaiou em cima do escapamento. Ele está há 24 dias internado para tratar a queimadura de 3º grau nas costas. Eu mesmo vim com a expectativa de sair, chegar aqui em um dia e ir embora no outro, porque não tinha noção da gravidade da minha situação. Porém, quando cheguei aqui, toda a equipe médica me deu suporte, me orientou, me mostrou que a minha situação em si era mais grave do que eu imaginava, né? E eu acho que o mais complicado é isso, o pessoal entender que queimadura é uma coisa grave e não é uma coisa fácil de se tratar. Seu corpo tem o tempo dele e é o tempo dele que a gente tem que respeitar para se curar. Queimadura é grave, tratamento é dolorido, é demorado. Você sabe que tem muita gente que tem caso de fatalidade. Churrasco. Churrasco faz o ano inteiro. Aí a pessoa pega o litro de álcool, vai lá, põe o fogo, joga o litro e aquilo explode no corpo dele. Quer dizer, queima o corpo todo. Tem uns que vêm até a óbito. Então, muito cuidado com queimadura. Agora, aquela queimadura mais leve, que está na cozinha, alguma coisa, é como disse o profissional de saúde. Água corrente, abre a torneira, porque ela fica queimando, a derme, a epiderme vai queimando. E com a água, se abrindo a torneira, queimou a mão, queimou o braço, deixa ali uns 5 minutos no mínimo e para de queimar. É claro que refresca a pele, não tem que passar nada. Principalmente tem gente que passa creme dental, é um horror, queima mais ainda. Foi aprovado no Brasil a nova indicação do Mounjaro, o medicamento que agora pode ser oficialmente prescrito para o tratamento de obesidade. Vamos entender os detalhes de toda esta notícia com Magna Santos. O Mounjaro já era conhecido por sua eficácia no controle do diabetes tipo 2. Agora, estudos mostram que ele também pode promover uma redução de peso corporal em até 22 quilos em 1 ano e meio, superando os outros medicamentos já disponíveis no mercado. O medicamento é classificado como um duplo agonista por atuar sobre os 2 hormônios que ajudam a controlar a saciedade e os níveis de açúcar no sangue. De uso injetável e aplicação semanal, o tratamento começa com doses a partir de 2,5 miligramas e pode chegar até 15, conforme a prescrição médica. Segundo especialistas, a autorização da Anvisa representa um avanço importante no enfrentamento da obesidade no país. O Mounjaro já está disponível nas farmácias desde maio. Os preços variam dependendo da dose e da modalidade de compra, com ou sem programa de fidelidade. E a Anvisa também reforça: o uso exige retenção de receita e tarja vermelha, o que indica que só pode ser vendido com prescrição médica e acompanhamento de um profissional. É importante reforçar que o Mounjaro não é um medicamento para uso estético ou emagrecimento rápido. O tratamento é sério, deve ser indicado por um médico e acompanhado com muita responsabilidade por você que é paciente. Você tem o costume de coçar os olhos, ficar horas e horas no celular ou no computador sem dar uma pausinha sequer? Pois saiba que esses hábitos tão comuns podem estar prejudicando em muito a sua saúde ocular. Em tempos de excesso de telas, trabalho remoto e muita exposição à luz artificial, a saúde dos olhos vem sendo cada vez mais negligenciada. Segundo o oftalmologista Celso Cunha, muitos dos problemas de visão poderiam ser evitados com atitudes simples e alguns cuidados básicos. Entre os principais vilões da saúde ocular está o hábito de coçar os olhos com frequência. Parece inofensivo, mas pode levar a doenças sérias, como a ceratocone, que deforma a córnea. Além disso, nossas mãos carregam micro-organismos que aumentam o risco de infecções ao entrarem em contato direto com os olhos. Outro hábito perigoso: ficar muito tempo em frente às telas sem pausa. Isso causa fadiga ocular, sensação de ressecamento, dores de cabeça e até acelera a miopia, principalmente em crianças. A dica é simples: a cada 20 minutos, desvie o olhar para algo a 6 metros de distância.
por pelo menos 20 segundos. Essa regrinha ajuda a relaxar a musculatura dos olhos e a evitar problemas. E se precisar de colírio, nada de se automedicar. O uso sem orientação médica pode piorar quadros de irritação e até provocar lesões. A recomendação final do especialista é bem clara: óculos adequados, pausas regulares e acompanhamento oftalmológico. Simples e eficaz. E a sua visão, é claro, agradece. Então siga a dica que a sua visão vai agradecer. A Polícia Militar impediu uma tentativa de homicídio bem no coração de Goiânia. 2 moradores de rua, cada um com uma faca na mão, tentando se matar. Vamos acompanhar todos os detalhes. Durante o patrulhamento do 38º Batalhão no cruzamento das avenidas Tocantins e Anhanguera, policiais militares presenciaram uma tentativa de homicídio entre 2 moradores de rua armados com facas. Com o apoio de outro policial do próprio batalhão, a dupla foi desarmada e detida. Na revista pessoal, constatou-se que um dos homens, de 47 anos, apresentava uma perfuração abaixo da axila. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima a uma unidade de saúde. O autor, de 56 anos, foi levado à Central Geral de Flagrantes. Olha, a novela tá boa demais. Eu volto amanhã depois da novela Eternamente Apaixonados. Capítulo de hoje sensacional, terminou com uma facada. Será que ele vai morrer? O de amanhã promete ser melhor ainda. As notícias continuam. Está chegando o Jornal Serra Dourada com a Adriana Bueno. Boa noite, Adriana. Boa noite, Santos. Até amanhã, 6h30 no Tá Na Hora Goiás. E vamos juntos.